Olá, pessoal, estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Mestre. Estou aqui com o meu parceiro, Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia. Eu sou o Cleiton, mais um episódio hoje Fala aí, Mestre. E vamos abordar um tema que é muito comum para os profissionais, né? Tecnologia e consumo de máquinas e ferramentas. E com isso trouxemos grandes profissionais para falar do assunto. Sim. Lucas e Ricardo, sejam bem-vindos. Nossos parceiros aqui da Cosama. Tudo bem com vocês? Tudo bom, vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo jóia. Bom, para começar, eu gostaria de saber, Lucas, qual que é a sua trajetória, né? Tanto na empresa quanto, né, profissional, pessoal, para a gente entender um pouquinho. Sim. Vou me ater mais à parte dentro da Cosama, né? Eu tenho um pouquinho mais de 10 anos, não vou abrir todos os números na empresa, né? Eu comecei com a primeira loja que o grupo abriu fora a nossa matriz e fui abrindo lojas. E hoje eu sou responsável basicamente pela expansão, treinamento de gerentes, implementação de processos, uma coisa mais bem dinâmica, assim, não tem uma especificidade. Ela acaba sendo meio global, né? Uhum. E então já tem uns 11, 12 anos aí que eu tô na área, atuando de todas as formas. Desde começo lá atrás como vendedor até hoje nessa função meio maluca e meio... Legal. Varejo tem disso, né? Essa diversidade aí de... Dinamismo. Sim, total. Com certeza. Porque é bom, né? Isso é muito bom, né? Você passa por todas as áreas, né? Da loja, do segmento, né? Exatamente. O Ricardo já tem um pouco mais de experiência. Acho que deve conta falar aí, um pouquinho Ricardo. aí. Eu já tenho lá, né, mais de 25 anos, mas também comecei, né, desde repositor, aí vim subindo, né, degrau a degrau. Aí de repositor fui para vendas, depois fui para gerente de vendas. Aí hoje eu continuo como gerente de vendas e gerente geral também da matriz, né, da loja aqui de Vinhedo da Independência. Legal. Isso daí você também consegue essa experiência, né, de começar lá desde o estoque, né, você vindo, crescendo, conhecendo todos os departamentos e repassar para os novos também, né? Exatamente, vai acompanhando também, né, todas as evoluções, né, que a empresa teve. É uma forma da gente trabalhar hoje lá, dando oportunidade para quem está dentro da casa. Isso aconteceu no passado, né? Então, vários nossos gerentes, todos têm 10 anos, praticamente todo mundo. E hoje a gente mais do que nunca precisa, porque a gente está ampliando, né? Então, se você não formar, você não consegue crescer. Com pessoas aí que pensam como o grupo gostaria que pensasse, todo mundo pensando igualzinho, né? Sim, valorizando, valorizando, isso, né? Esse plano de carreira, né? Quando as empresas pensam e visam nessa questão mesmo de plano de carreira de funcionário, essa questão de qualidade de conhecimentos, né? Munir e nutrir as pessoas de conhecimento aí para gerar grandes resultados, né? O Ricardo hoje ele faz a gestão da Matriz, que é a nossa loja mais complexa. A gente está com 70 funcionários, 70 colaboradores hoje lá, mais ou menos. E ela é complexa não só pelo tamanho, pelo volume de atendimento que a gente tem hoje lá, mas ela também abastece todas as nossas filiais, praticamente. Então, as operações são complexas, geram muitos problemas, né? Que precisam ser resolvidos rápidos, né? Porque as empresas menores dependem do abastecimento, né? É basicamente a logística, mas a gente opera financeiro, compras, marketing, tudo na matriz. Tá tudo na mão dele. Certo. E com relação a divulgação assim de vocês fazem a venda online, e-commerce, como que funciona a venda de balcão, para a gente entender o processo? Vou falar um pouquinho sobre a parte macro, o Ricardo pode entrar mais em como funciona na operação lá. Hoje a gente atende todos os canais possíveis. A Cosama acredita que a gente tem que vender para quem quer comprar, da forma que for. Então a gente não dá uma ênfase específica a um canal. A gente tem o site tem uma operação que funciona, ela é bem feitinha, bem trabalhada, mas ela não é o nosso foco, por exemplo, né? A gente tem o televendas, que atende pessoa física e jurídica, mas é a pessoa que quer comprar à distância, fazer aquele atendimento, não quer ir fisicamente até a loja, né? Sim. E depois nós temos o atendimento físico, que aí o Ricardo vai falar um pouco, que se divide um pouco hoje entre pessoa física e jurídica, né? Uhum. Sim, hoje a gente tem, como ele falou, né? Tem o televendas, né? Hoje a gente tem lá, contando com o gerente, tem 5 pessoas, né, que atende o televendas. A gente tem mais 4 pessoas num local separado para atender a parte jurídica das empresas. E hoje o balcão tem 10 atendentes, né, mais eu, como gerente de vendas lá, que eu fico lá também. Tem o Cal, né, que é o supervisor lá, que também me ajuda. E hoje, assim, a média da matriz ali, a gente chega a atender mais de 500 pessoas por dia ali, no físico.
Bacana. Então, assim, também... hoje é um mercado muito concorrido, né? Ferramentas hoje expandiu demais, né? Você vê muitas lojas, tanto no e-commerce, televendas, igual você fala. E qual que é o diferencial da Cozama? O que a Cozama se diferencia dos concorrentes para estar sempre à frente? O que ela oferece de diferente do concorrente? Eu acho que a nossa diversidade de produtos, de itens, é uma coisa que chama muita atenção, porque às vezes você tem empresas com mais especificidades, né? Então você vai num concorrente que às vezes é muito forte em ferramenta elétrica manual, mas a gente tem muito mais do que isso lá. A gente tem coisa para carro, elétrica, hidráulica. Então o cliente vai até o local, às vezes é uma empresa, ele já arruma soluções ali que nem ele imaginaria que ele conseguiria resolver ele mesmo, né? Certo. E pessoa física, então, é o shopping dos rapazes, né? Diversidade, Os caras vão lá para comprar o parafuso, sai com um carrinho. Porque a gente trabalha além da diversidade, né? A ideia nossa é, sei lá, dar um abraço, né? Aquela coisa de amigo mesmo, entendeu? Sim. Porque muitas, né? Hoje em dia tá tudo muito, muito carente. Então a pessoa vai lá, muitas vezes com um problema, né? Que a gente nem tem, mas a gente tenta buscar a solução para ele, mesmo que a gente tenha que indicar um concorrente. Certo. Mas a gente vê que dessa forma, ele sempre que ele precisar de alguma coisa, ele vai pensar na Cozama, entendeu? Sim. Então isso daí acaba criando, né? Um vínculo de amizade e tudo mais e... Eu acho que o forte do varejo, né, em si, é o balcão, né? Sim. O balcão, ele aproxima muito o cliente, né, do dia a dia, né? Porque ele busca sempre o quê? Ter alguém que dá o apoio a ele. Ele não quer chegar lá e ir lá só pegar o produto, passar no caixa e ir embora. Não, ele quer que alguém atenda ele. Ele tem essa necessidade é uma carência, né? Sim, é a carência. E outra, depois que ele entra lá dentro, né? De repente ele vai comprar uma única coisa, mas a gente pode agregar outras coisas para ele. E é coisa que muitas vezes ele está precisando. Mas naquele, né, hoje em dia tá tudo, o tempo é curto para todo mundo, né? Então a pressa hoje, a pessoa vai lá, pega, já passa no caixa. Muitas vezes ele esquece de mais da metade do que ele foi buscar, né? Exato, então... porque às vezes você vai fazer, ele vai procurar pode buscar uma parafusadeira. Pô, ele nem se atentou que na casa dele não tem a broca. Você precisa da broca. Você tem parafuso lá, você vai fazer um serviço. A bucha, então isso daí acaba tem várias outras coisas, né? exatamente. Então eu acho que faz a diferença. Eu acho que esse é outro diferencial nosso. A gente treina muito a molecada para ter um atendimento cordial para esse tipo de situação mesmo, sabe? Criar uma conexão com o cliente, entender o que ele está buscando lá e oferecer coisas. Não só pela venda, não só pela comissão. Né? Porque o cara vai chegar na casa dele e não vai ter o que ele precisar. Vai voltar. Então a gente já antecipa o problema dele. Mas já tem isso aqui, vai agregando, daí, né? Às vezes, né? Exatamente. Uma vez que você também não oferece, você pode abrir mão de ele buscar em outro lugar, né? Exatamente. Às vezes ele tá na casa dele, ele fala assim, não vou voltar lá, vou voltar aqui do lado. Isso você acaba abrindo mão de ele voltar até a loja. Então você já oferecendo o conjunto, né? E acho que hoje ter algumas lojas, né? A empresa ter várias lojas também ajuda a gente ter o estoque, né? Então a gente acaba tendo um centro de distribuição virtual grande, assim, né? Então a pessoa quer alguma coisa, às vezes a gente nenhuma tem na outra, a gente providencia rápido. Consegue espelhar o estoque de uma loja para outra. Todo mundo consegue ver. Esse tipo de know-how, tipo, olha, não tenho aqui, mas eu tenho na loja todo tal. vendedor enxerga o estoque de todas as empresas isso é em tempo real. Então, assim, dá pra falar, não tem aqui, mas traga amanhã. Nenhum tipo de entrega. Quantas lojas a Cozama tem? A gente tem 2 segmentos, né? Que é um segmento de cozinha e o segmento de ferramentas, que é onde tudo começou, né? Então, a gente tá com 6 lojas, que a gente chama de Pro, hoje, que seria a Cozama Ferramentas, e uma no segmento de utilidades de casa, decoração, presentes. Aí essa tem uma unidade aqui em Vinhedo também. Então são 7 no grupo, né? Certo. E hoje na loja, na Cozama Ferramentas ali, o que é o carro-chefe da Cozama? É ferramentas? É a linha de consumo, né? Bens de consumo. Né? Então é bem legal isso, porque como a gente tem hoje várias lojas, você consegue até enxergar algumas diferenças entre algumas lojas. Então, por exemplo, você pegar em Vinhedo a nossa matriz e a unidade da Capela, você consegue ver uma diferença super legal entre elas, assim. Mas na matriz, em quase todas, o nosso foco é ferramenta elétrica e ferramenta manual, né? É o nosso carro. Uma complementa a outra, então. Exatamente. Então, mas só finalizando, a da Capela, por exemplo, ela é muito forte nos insumos. Nos insumos, né? Nos consumíveis. Elétrica, acessórios para o eletricista, que vende também, mas lá puxa bastante. Então, curioso, são características... Né? Esse comportamento do consumidor. Né? A gente vê bastante mudanças de regionalidade na nossa região, pequenininha mesmo. Você pega em Indaiatuba, que foi a nossa primeira loja de ferramentas que a gente abriu, depois a Matriz, depois a Cozama Casa, ela foi a 3ª loja. Lá teve um comportamento muito agressivo para ferramenta elétrica e ferramenta manual. Ou seja, o profissional virou nosso cliente principal. Aqui na Matriz você consegue ter o robista, dona de casa ou
o profissional à indústria. Lá foi muito rápido para o profissional. De repente, uma carência na cidade, o atendimento ruim do concorrente, a gente não sabe ao certo. Mas a gente percebe diferenças grandes entre as lojas, que está tudo muito perto. A região é pequena, né? Que a gente atua. De uma cidade para outra. E vocês costumam fazer algumas ações de marketing, varejo, né? Voltados para ferramentas? Quer falar um pouquinho, Ricardo? Sim, a gente faz várias ações, né, com vários parceiros, né, que a gente tem. Então, faz dia de loja, a gente faz feirão, né, pelo menos uma vez por ano, que nem agora vai ser no final do ano, né, com o aniversário, né, de 33 anos da Cosama. A gente faz o feirão lá na frente, busca aí uns 3 parceiros, né? Sim. A gente vê que isso daí também aproxima. E eu que estou ali no balcão, o que eu acho interessante é que o cliente muitas vezes vem e pede. A gente fala, quando você vai fazer outro daquele feirão, entendeu? Até porque a gente faz algumas coisas, né, para descontrair também, né? Brincadeira, às vezes a gente faz um pula-pula lá para a pessoa trazer o filho dele, entendeu? Então tudo isso daí, além de sair do cotidiano, né? Entendeu? A gente vê que dá um resultado interessante para a gente e a gente vê em contrapartida o cliente também que acha interessante, né? Essas ações. Né? A expansão das lojas, ela gerou uma cultura do nosso marketing, que é um marketing interno. O nosso marketing é próprio, né? Então, quando a gente abriu a primeira, abriu a segunda, ainda estava se organizando como isso funcionaria, né? Quando a expansão começou um pouco mais forte, que a gente começou a abrir 2 lojas por ano. Então, o marketing teve que se organizar com parceiros. Isso criou um hábito da gente fazer alguns eventos, porque na inauguração a gente faz uma sequência de 2, 3 meses de praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não, de alguém em frente de loja. Até para chamar a atenção do ponto novo, as pessoas conhecerem lá. Isso começou a aproximar muita gente dos parceiros, muito mesmo. Então agora a gente faz isso independente de ser uma inauguração, a gente manteve isso aí. É bom para divulgar a marca do parceiro, é bom para treinar a equipe, né? Que é um momento que tem um especialista na loja. É bagunça, né? Bagunça sempre é bom. O varejo pede isso, né? Não tem jeito. Exatamente. Tem que ter, né? Porque isso vai mais do que aproximar o cliente, né? E você vê que, né, o parceiro vai lá, ele expõe o produto dele, né? E hoje em dia a gente procura fazer bem ali na porta, bem na entrada, que não tem como o cliente passar e não perceber. E a gente vê que os clientes param e começam a tirar dúvida também, entendeu? Que aí de repente é uma dúvida que ele tinha, né? Muitas vezes ele também não perguntou, né, lá pro atendente lá, mas tem um profissional ali para esclarecer essa dúvida para ele. Então isso daí é bem bacana, a gente vê que tem um retorno bem interessante. Bacana. E a questão de novos produtos, né? Como que vocês buscam ter novos produtos? Vocês buscam no mercado ter novidades, estar sempre à frente? A gente sempre teve a cultura da diversificação, né? Isso vem lá do fundador da empresa, né? O cliente pediu, a gente vai atrás. Mesmo que seja uma coisa que a gente nunca trabalhou. Se é uma coisa muito fora mesmo, a gente anota. Vê a segunda, uma terceira vez, a gente acende o alerta e vai atrás, né? E tem uma pessoa que analisa isso? No passado era ali, pranchetinha, né? Daquele esqueminha bem das antigas. Hoje é complexo, hoje é muito complexo. A gente tem um departamento de compras, mas os gatilhos, eles são direto ali no balcão mesmo, no PJ, no Televendas. Então, hoje a gente junta as informações. WhatsApp, e-mail, é a forma que for, a gente se comunica para o nosso gerente de compras essas demandas. Entende a necessidade. E a gente vai atrás. Eu já vi no mercado, assim, um papel, sei lá, você não encontrou algum item, descreva aqui o que você precisa, o que você não encontrou, o que você acha que deve melhorar. Daí isso é uma mais prática ou menos comum, assim, né, das empresas, mas é difícil as pessoas realmente colocarem isso em prática, né? Sim. Primeiro do cliente expor isso, porque o cliente dificilmente ele vai passar lá no carrinho do caixa do mercado, você não achou alguma coisa? Até já esqueceu. Mas no nosso caso, né, que são emergências, são situações, eles vêm com a demanda. Sim. E se a gente não tem a solução, é o que o Ricardo falou no começo, a gente indica o concorrente, mas dependendo do que for, a gente começa a trabalhar. A gente vai atrás mesmo, vai para cima e coloca lá. Tanto é que hoje a gente tem quantos itens? Tem mais de 75 mil itens SKUs cadastrados na empresa. É muita coisa. É bastante coisa. Como ele falou, o que acontece? A gente faz essa análise, né? E a partir do momento que o produto é cadastrado, aí vai, entendeu? Sim. Você vai lá, você compra de repente uma quantidade pequena hoje, mas aí vai aparecer uma demanda maior, e aí depois ele já... E vai aumentando. Uma outra forma de entrada de produtos novos, principalmente aí com parceiros. O parceiro lança, né? Aí relançou um tipo de ferramenta, ela leva para o nosso comprador para analisar. Pela parceria, normalmente a gente já coloca. A gente aposta nos nossos fornecedores. Sim. Porque isso é uma troca, né? A gente tem que
uma mão, lava a outra. Então, você acha que é um bom produto, você acha que tem, então a gente vai lá e aposta neles. Isso independente de alguém ter pedido, né? Sim. Então, normalmente, os principais parceiros nossos, que não são todos, porque é muito fornecedor, né? Mas a gente tem um grupo seleto dos parceiros, a gente ajuda investindo em lançamentos que eles também estão apostando, né? E como que é a procura de ferramentas à bateria? Porque a gente vem abordando cada vez mais essa questão de ferramentas à bateria. Porque a gente fala que o Brasil ainda não é cultural, né, lidar com ferramentas à bateria. Vem aos poucos crescendo, né? Eu vejo muito quando eu viajo, principalmente para o interior, para outros estados, que é mais o interior, lá eles não têm o hábito ainda de usar, não confiam em ferramentas à bateria. Aqui vocês têm essa procura maior, ou ainda é misto, ou ainda é pouco? Assim, eu vejo ainda como misto, né? Eu acho que muitos setores ainda é por falta ainda das informações, né? Porque você pega, hoje em dia, ferramenta, que nem você pega a parafusadeira, a esmerilhadeira, isso daí já está crescendo. Sim, isso daí cresce muito rápido. Sim. Porque o pessoal já começou a ver que realmente ele tem um resultado, é bom para ele aquilo ali. Porque não precisa esticar fio, entre outras coisas. Agora você pega que nem o ramo da jardinagem, eu já vejo que é um negócio que está gatinhando. Está gatinhando, porque, assim, tá muito difícil, por mais que, principalmente que nem aqui no caso da cidade de Vinhedo, alguns condomínios, né, até já bloqueou. Não pode usar a ferramenta a combustão. Mas mesmo assim, ou eles vão para elétrica, eles voltam para elétrica, entendeu? Mas ainda o negócio tá bem difícil para engatilhar a bateria, por questão ainda, acho que de informação, essa parte ainda da autonomia da bateria, que, sei lá, se o primeiro teste que ele fez, ele não teve uma boa impressão, entendeu? Muitas das vezes o cliente, a primeira coisa que ele pergunta, né? Quanto tempo vai durar? Qual que é a autonomia? Qual que é a autonomia, né? Aí você vai explicar para eles, você fala, mas aí vai depender da velocidade que você vai usar, o tipo de serviço que você vai usar, mas isso ainda tá difícil para entrar na cabeça. Quando o cliente pergunta quanto tempo dura a bateria, aí mostra que ele não tem informação sobre a bateria, entendeu? Exatamente. Porque não tem como você mensurar, depende do seu uso, depende da necessidade. Exatamente, né? De vez em quando você até faz algumas continhas básicas para ele, para tentar, né, explicar de uma forma diferente para ver se ele entende, mas mesmo assim ele fica resistente ainda, fácil, porque já teve uma experiência ruim no passado, né? Uma bateria que não tinha tecnologia, para agora. Então ele leva tudo em relevância ao que ele já passou, né? Agora na construção civil, entre outros, né, profissionais, eu vejo que é uma coisa que está crescendo muito. Está crescendo muito, porque você vê que está tendo procura. Agora com que as máquinas são intercambiáveis, que a pessoa tem a possibilidade de comprar só a máquina sem o conjunto completo, sem o combo. Você vê que isso aí também está crescendo bastante, porque às vezes o cara já tem uma quantidade de bateria, ele vai comprando só a máquina, que o custo sai mais barato, entendeu? Então aos poucos ele vai aumentando o mix dele. Então isso daí eu vejo que... Eu acompanho a ferramenta bateria tem muito tempo já, né? Desde fora do país até lançamentos de grandes marcas aí. E eu acho que tanto que se lançou, o que se esperou do mercado nacional a gente está muito aquém ainda do que se espera dos lançamentos de todos os fornecedores. O que todo mundo apostou, assim. E aí vai o que ele está falando. Você, por exemplo, pega uma parafusadeira já é consolidada hoje. Aqui, regiões metropolitanas. Interior ainda talvez. É recente, eles procuram a parafusadeira elétrica. Agora, você pensar uma tupia, por exemplo, a bateria, já é bem difícil de você ter alguém que utilize. Eu acho que o mundo da bateria aqui, principalmente no nosso país, não o mundo, mas no Brasil mesmo, ainda vai do boca a boca mesmo. Eles entenderem e verem e sentirem na pele a diferença que é você ter não ter fios, ser limpo, sabe, é muito mais fácil de usar, né? Muitas das vezes o cliente, quando ele chega, ele fala assim, porque meu amigo indicou, falou que dura bastante, eu não acredito muito, mas eu vou testar. E depois ele volta dando feedback. Não, realmente atendeu. E é assim, mas é igual você falou, eu acho que é etapas, né? Começando com algumas ferramentas, para depois ir para outras, né? Que são as mais pesadas, né? Eu acho que essa migração ainda vai... Acho que demora um pouquinho, né? E também ações diferentes, né? Que nem quando participamos de feiras, eventos e até mesmo o nosso showroom móvel, né? Nós temos as ferramentas ali para a pessoa ter o contato, né? Dela, a bateria, ver a questão do gatilho, da ergonomia. Então, assim, é você ir inserindo esse tipo de tecnologia no mercado, né? Existem muitas dúvidas ainda, né? Sobre bateria, né? Quanto tempo demora para uma bateria morrer, né? O que você pode fazer com ela, o que você não pode. Acho que são dúvidas muito simples que ainda o consumidor não sabe. E às vezes o vendedor também não. Acho que o grande problema é esse, na verdade. Nós somos os replicadores principais. Dentro
da Cosama, por exemplo, eu tenho certeza que a gente não tem eles super formados. A grande maioria nunca utilizou uma ferramenta bateria. Sim. Ou pelo menos nunca utilizou uma com fio e uma bateria para saber a diferença, né? Usou a parafusadeira. Sim. Mas uma esmerilhadeira, por exemplo, eu acho difícil alguém ter usado Sim. de verdade, a não ser em testes como esse. Por isso que é importante. Por isso que é importante tanto pro cliente quanto pro vendedor. Ele saber a diferença e poder falar na hora da venda mesmo. Sim, falar com Agora, as propriedade, dúvidas sobre né? bateria são muitas, né? São muitas as dúvidas. E vão continuar, né? Porque é um mundo cada vez mais novo, né? Todo dia é um lançamento diferente, uma tecnologia nova. Então, assim, ainda é um tempo a se conhecer, né? Mas a tendência e o futuro é isso, né? Já está escrito. Não tem Mas como assim, fugir. depois da pandemia, até eu vi que teve um aumento, porque hoje em dia o pessoal está naquele faça você mesmo. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes o profissional não compra. Mas aí a pessoa tem um jardim, ele já quer comprar um soprador. Entendeu? Só que aí ele já deixa de adquirir o serviço do profissional. Então, acho que vai chegar um momento, né, que eles vão ver que eles estão perdendo, de repente, o campo justamente por isso. Eu acho que o consumidor está se frustrando muito com o profissional, né? Sim, exatamente. Porque ele busca um profissional, alguém para prestar aquele serviço que ele necessita e não encontra um profissional, né, que atenda ele. Ele vai lá e ele faz, né? Ele faz, e outro você vê que... Ele fala, eu vou lá, vou comprar um martelete, eu faço fazer um furinho, fazer uma quebrinha, eu vou comprar uma parafusadeira, eu mesmo montar meu móvel. Então, às vezes, acho que a frustração de não encontrar aquele profissional que ele deseja faz com que ele mesmo seja o profissional. né? Ele busca. Ou até mesmo a parte de artesanato, né? Hoje Sim, em dia também. as pessoas se Sim. arriscam até para Sim. divulgar nas redes sociais, no TikTok, É. né? Essa questão. Então é algo muito interessante esse it yourself, né? O faça você mesmo. sim. Porque a pessoa, ela se arrisca mesmo, né? Ela vê ali um tutorial e fala, nossa, parece fácil, vou fazer. Aí vai lá, compra o que precisa. Pistola de cola quente, essas coisas do Sim. tipo, que geralmente é o mais comum, né? E manda brasa. E vai pegando gosto, né, pela Sim. coisa e vai cada vez se profissionalizando mais. Até mesmo um hobby, né? De você distrair sua Sim, mente, fazer, exatamente. fugir daquele... Porque a gente vive muito na rotina, né? Sim. Todo dia é a mesma coisa, vive todo dia o mesmo dia, né? E a gente, pra fugir, muita gente fala assim, vou comprar pra fazer meu hobbyzinho lá, fazer alguma coisinha, passar um A tempo, gente, né? aqui na Matriz, né, acho que a loja que tem mais mix de público mesmo, Uhum. né? Bastante profissional, bastante indústria e bastante robista, né? Não é raro a gente ter robistas com equipamentos muito mais profissionais do que os profissionais. Sim. Então o cara tem um set de equipamento a bateria super top, que ele não precisaria, mas que ele gosta tanto daquilo lá, e sabe usar, e sabe as diferenças, e aí você pega o profissional que vive daquilo, que ganha o dia a dia com aquilo lá, E não ele tem. se nega às vezes. É. Né? Nem que ele não tem condições financeiras, ele ganha com aquilo lá, né? Sim. Ele se nega a experimentar, a conhecer o novo. Uhum. Isso é uma outra coisa. O profissional, mais das antigas, vamos Sim. dizer assim, ele não é aberto ao novo, né? Não, é ele difícil. é resistente ao Resistente, novo, né? bem resistente. Resistente. Eu costumo falar que existe dois tipos de robista, né? Existe o robista ocasional, aquele que tem uma ferramenta para esporadicamente usar, quando necessita fazer um furinho na parede, né? E o exigente, que é esse daí que você comentou, que ele quer uma ferramenta que seja tão boa para quando Entra ele no necessitar. YouTube, vê tudo, sabe É tudo, aquele conhece cara que tudo. quer ter para mostrar mesmo Esse que ele, sou eu. que ele entende. Nem precisa, Sim, porque a hora que você exigir mesmo, tem que atender, É. né? E como que vocês enxergam, né, no caso, o mercado, as tecnologias, o que está por vir? Como que vocês enxergam tudo Eu isso? estava conversando esses dias com um amigo sobre bateria especificamente. É uma pessoa que eu conheço que é muito ligada à tecnologia também, gosta de ver o que está lá fora, ver o que está aqui. E uma das coisas que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, aí, 3 a 5 anos, no mundo da bateria, é por causa do mundo automotivo, que está chegando Sim. pesado no Brasil agora, né? É as pessoas entenderem a bateria. Sim. Eu acho que o carro sempre puxou, a indústria automotiva sempre puxou todas as indústrias, desde do século passado. Então, essa chegada forte da indústria automotiva à bateria no Brasil vai ser, acho que, bom para a indústria à bateria de ferramentas. Porque ele vai se tornar popular. Um conhecimento popular, ele vai se popularizar. Então, assim, o carro a bateria hoje vale a pena, não vale a pena? Explodiu o carro não sei aonde. Vai começar a surgir essas dúvidas que existem nas baterias para ferramenta. E as pessoas vão começar a entender melhor. Acho que vão quebrar alguns, vão cair tabus. Eu acho que a tecnologia vai baratear, não sei. Vai, pelo menos, ficar mais acessível, não em valor, mas acessível de informação. Então, eu acho que os próximos anos, por causa do mundo automotivo, da indústria automotiva,
que está vindo com a bateria embutida em tudo já, vai ser bom para o nosso mercado de ferramentas. Eu acredito que sim. Não sei quanto tempo, mas eu acho que vai ser bom. Sim, hoje, igual você pegar um carro, pega a tecnologia de um carro hoje para um carro antigamente. Nem se compara. Você olha, principalmente olha o painel seco, que não tinha nada, mas levar um rádiozinho ali para um painel hoje totalmente tecnológico, né? Cara, que tiver uma furadeira a fio vai ser vintage. Vai ser vintage, vai ser como você quer hoje, né? Procura um carro antigo para restaurar. Exatamente. As ferramentas vai ser dessa forma. Tem uma furadeira restaurada aqui. Você pegar um arco de pua, né? Sim, hoje é um item para ficar exposto ali, porque é raro de você encontrar. Tem algumas ferramentas, né? Que lá no balcão, a hora que o cliente pede, aí você vê, né? Porque tem muita gente nova lá, né? De idade. Aí você vê um ponto de interrogação, né? Que é aí isso? O cara vem e pede que nem um alfanje, não sei o quê. Aí o cara só olha pra trás assim, o que é isso? Deixa que eu atendo esse. Igual você falou, os mais antigos são resistentes ao novo. Então eles estão acostumados com essas coisas mais caseiras, né? Mas eu vejo promissor, tá? Eu acho que é bem promissor. Eu acho que vai dar um pulo forte agora sobre conhecimento. Então acho que vai ser bom, vai ser popularizado, eu acho. Eu sou uma pessoa que eu fui mordido pela formiguinha da bateria logo cedo, assim. Então eu tenho várias coisas em casa, e desde aspirador de pó, aparador de grama, tudo é bateria. E assim, é absurdamente mais fácil a vida, entendeu? Eu vou aparar o jardim, antigamente nem a pau, não vou. Agora é só fazer clack, você já terminou, é limpo, você já pega, você rapidinho. Mais prático. Até porque antes, até você desenrolar o fio, vai pôr na tomada, e depois tem que fio enrolar de sujo novo. de grama. Sim, na Alemanha nós temos o robozinho lá. Ele tem uma base, uma estação, aí ele vai mapear aquela área, né? Mapeou, depois ele vai fazer o trabalho sozinho. Acabando a bateria, ele retorna para a base, carrega. O que não é a bateria? Pois é. Então, assim, relógio, você celular, vê tudo é a bateria. O aparador de barba, não tem mais nada que não é. Hoje, se for comprar um barbeador, é elétrico, né? Exato. Tem uma Gillette que antigamente simples se usou, agora tem elétrica também, né? Tudo é bateria. Então, eu acho que eu sempre gostei. E aí eu tô no universo de uma única bateria para tudo. Facilita, fica barato, fica acessível, barato, né? As pessoas têm muito dúvida também. Mas ela vai me servir, vai me atender, quantos amperes, quanto de potência tem que ter. Essas dúvidas que eu acho que acaba complicando bastante. Quando você tem conhecimento, você vai e faz. Quando você tem dúvida, você se... Opa, peraí. Você segura, né? Eu tenho que comprar uma bateria de quantos volts? 18, 12, 21? Qual que é a diferença? As pessoas nem têm ideia. Sim. Então, a hora que começar a ficar isso mais comum, as pessoas vão entender. E aí o entendimento traz mais confiança para você adquirir o produto, né? A gente tem uma série, né, Jéssica, no nosso Instagram, chama como Saiba Mais com a Enel. Saiba Mais com a Enel. Que é justamente para tirar as dúvidas do nosso consumidor, né? Os consumidores finais. Principalmente no Instagram, a gente enxergou essa necessidade justamente por conta disso. Muitas perguntas sobre bateria, sobre a performance, qual é a diferença entre uma parafusadeira de impacto e uma chave de impacto. Então, assim, perguntas é ampere-hora, do né? dia a dia. Então, o último vídeo que nós gravamos, né, que foi ao ar, foi a respeito de baterias mesmo. Bacana. Né? Então, assim, entendendo essa necessidade, a gente faz esses vídeos porque, às vezes, para um é uma pergunta boba, mas para outro não. É igual a gente não fez, mas é um exemplo. O cliente chega lá, eu quero uma lixadeira. O que é uma lixadeira? Uma esmerilhadeira, né? Muitos não sabem, eu acho que é uma lixadeira. Mas então, até porque tem a lixadeira, né, que é para Exato. Na realidade, só lixar, que nem a esmerilhadeira. A esmerilhadeira muita gente usa para corte. Exato. Na realidade é para esmerilhar. Exato. Então, que nem você falou. É o nome genérico, né, que o profissional criou para facilitar até o seu vocabulário, né? Mas hoje, quando o cliente chega lá, eu quero uma lixadeira. Aí, para quem ainda está começando a trabalhar com ferramenta, ele vai lá, vai pegar uma lixadeira, uma rota orbital, uma orbital. Não é essa. Eu quero aquela outra lixadeira. Mas qual outra lixadeira? Aí que você vai entender. Uma esmerilhadeira. Exato. Então já me perguntaram, até mesmo o vendedor perguntou, qual que é a diferença entre esmerilhadeira e lixadeira? Porque o cliente chega lá procurando por isso. E ele tendo essa dúvida. Então não é uma pergunta boba. Ele falou, pode ser uma pergunta boba, mas não é uma pergunta boba. Para um não é, mas para outro é uma pergunta importante. Então a gente tenta trazer o universo, né, a linguística ali do pessoal para fazer com que eles entendam para que serve cada ferramenta. É importantíssimo isso que vocês fazem, porque
né, como fabricantes, vocês precisam preparar o consumidor Sim. da ponta, né? A nossa briga é interna, a gente fazer o nosso colaborador entender isso. A gente tem que ser técnico no que a gente em vende, cima né? até do exemplo que você deu, o que a gente pede para eles, né? Tentar, você vai usar no quê? Exato. Aqui, qual tipo de serviço que você vai Entender a fazer? necessidade do Porque que trabalho nem o dele. exemplo que você deu, né? Se a gente vender uma esmerilhadeira, uma pessoa que de repente vai usar para lixar o carro, Sim. né? A rotação dela é muito alta, que é o que diferencia a esmerilhadeira da lixadeira, né? Que é o controle de rotação. Então você vê, tanto se ele comprar uma ferramenta para determinada função ou para outra, de qualquer forma vai dar errado. Vai dar entendeu? errado. Então por isso que a gente sempre pede para eles sempre, né, tentar tirar o máximo de informação que ele Sim. puder do cliente, justamente para ele saber o que ele vai fazer para a gente vender a ferramenta correta. Exato. Porque, o cliente chega sempre buscando uma coisa, mas nem sempre aquilo que ele busca é o que ele precisa, né? Sim. Então, eu acho que o papel do vendedor ali está preparado para isso, para atender a necessidade dele e orientar de forma correta o que realmente ele Exatamente. precisa para aquele trabalho. A solução, Né? né? Você perguntou O sobre o problema. nosso contato com nossos fornecedores, nossos parceiros, né? Treinamento. A gente não faz só as frentes de loja para, tipo, sanar a dúvida do cliente e tal. A gente faz os treinamentos internos, né? Teve da Isso é Angel importante. recentemente, né? Teve em Semana todas as passada, lojas, né? Semana passada, é. Semana passada. Então a gente faz um contato com esses nossos parceiros, que são nossos parceiros chaves, para levar para dentro da nossa casa lá conhecimento Sim. como esse que você está falando. Sim, capacitar, né? A gente tem nossos gerentes hoje, pô, todos eles têm um conhecimento super avançado, só que a gente não consegue treinar no dia a dia. Sim. É muita demanda de muito atendimento. corrido, né? Sim. A gente faz hoje, acho que todas as lojas, cerca de quase 1.300, 1.200 atendimentos por dia. Então, como é que você para ensinar a pessoa qual a diferença de uma politriz, milhadeira e lixadeira de madeira? Como é que você... Não dá. Então, nesses momentos, a gente interrompe ali, um vendedor tira 1, 2, leva para uma salinha de treinamento, aí eu chega lá e explica as diferenças. Essa capacitação é importantíssima para o vendedor poder fazer isso. Perguntar o que ele vai fazer A e ter... A né? capacitação é Isso, importante é mesmo. muito. Isso é mais Um plus, né? que a gente tem com os nossos parceiros, né? Não. Dos É fornecedores. importante, porque a gente nunca sabe tudo, né? Não. Todo dia a gente aprende coisa nova. E atualiza, E né? vai atualizando. Vai atualizando, né? exatamente. Então, a gente... É importante sempre repassar para o cliente, né? Fazer uma venda técnica, né? Exato. Para que você vai usar? Ó, aqui estão todas as funções da ferramenta. E ele saber usar de forma correta. Principalmente a segurança, né? Se usar de forma segura. Sim. Porque hoje a gente vê que o profissional ele tem vícios, né? Principalmente aqueles Nossa. que usam uma esmerilhadeira, citando um exemplo de esmerilhadeira. O que ele faz? Usa sem a capa de proteção, usa um disco maior que o diâmetro que é indicado para aquela ferramenta, que aí tem as diferenças, né, do disco que tem a rotação certa para cada ferramenta. Exatamente. Ele não liga para essas coisas. Para ele é superficial, mas não é. Daí uma segurança que ele tem. E ele acha que é balela, né? Sim. Então, eu acho que também essa questão de segurança é importante sempre ficar ali em cima e falar. Ó, Alertar, né? Alertar. O alerta é sempre importante. Agora, engraçado, uma coisa que a gente estava falando sobre bateria, né? De ainda não... O pessoal não está acostumado e tal. A gente, às vezes, se assusta quando a gente vê hoje a capacidade das máquinas da bateria. A gente até viu o compressor. Uhum. Nós que somos da área, falamos, nossa, será que vai funcionar isso daí e tal? Sim. Então, se assusta a gente, às vezes, imagina o consumidor Pois que não é. está inserido nesse meio, Ele está né? acostumado com o básico, né? Uma parafusadeira. Hoje tem martelete gigantesco, Pois tudo é. funciona a bateria. Tudo a bateria. Carro funciona a bateria. Pois Então, é. Então, se funciona um carro, imagina uma ferramenta. Exatamente. Eu acho que por isso que o mercado automotivo vai ajudar, entendeu? Sim, Porque ele- as pessoas vão ver carro andando na rua tudo que é lugar. Então aí o seu carro anda a bateria, Até caminhão hoje já tem, né? ônibus, caminhão. O início dos caminhões foi a questão do GNV, né? Eles colocaram vários cilindros para poder dar conta de um caminhão. Hoje já tem a bateria. A bateria. Né? Então vai ficar fácil para o consumidor acreditar na capacidade, porque ele vai ver funcionando com coisas muito maiores, né? Sim, é até uma coisa que a gente citou também em outro episódio, a questão do fotovoltaico, né? Que hoje já tem carros que alimenta, Sim. né, com placas solares a sua bateria e torna uma energia... Com freio, né? Não sei o quê. Então, é uma energia limpa, né? Sim. É todo dia uma inovação, todo dia uma Ele tem tecnologia. que ficar sempre Atualizado. atualizado. Sempre antenado. É. A fácil, não. atualização é dia a dia, né? E você, no caso, Ricardo, como que você enxerga esse mercado de ferramentas? Então, eu enxergo como promissor. Como eu disse, né? Eu vejo que hoje, exatamente por conta de você ver tanto o profissional, né, quanto o hobbyista cada vez se especializando mais, né? Então, hoje em dia mesmo, eu vejo, inclusive, até o hobbyista, ele já não quer mais comprar a ferramenta hobby. Entendeu? Sim. Ele quer ter a ferramenta que o profissional usa. Sim. Entendeu? Então, eu vejo isso como bem promissor.
entendeu? A gente vê lá no dia a dia, né? Assim, o pessoal também já vem bem especializado, ele já, assim, ele consulta o que ele quer comprar, né? Então ele já olha, já vem com todos os detalhes lá na palma da mão. Por isso que a gente fala, né, que é interessante o vendedor também estar preparado, porque o cliente já vem 100% preparado para o que ele vai comprar, entendeu? Então eu vejo que isso daí é um futuro bem... E a nossa região é uma região em desenvolvimento, né? Sim. Constante, né? Sim. Não só aqui a cidade, mas toda a região, O interior, né? Então, ele move, né? Essa parte da engenharia, da construção, move o mundo das ferramentas, né? E a gente acaba atendendo todos os campos. A indústria, a parte do colaborador, no profissional e o robista. Então, a gente vê com bons olhos aí para nossa região bastante crescimento ainda. O profissional, o robista, ele está se profissionalizando, né? Exatamente. Ele já está deixando de ser o hobby para ser um profissional, porque todo dia uma ferramenta diferente, ele está cada vez mais exigindo dessa ferramenta, ele está se profissionalizando, né? E outra que a gente também comentou, né? Hoje a pessoa se aposenta, muita gente ainda consegue se aposentar, né? Com bastante saúde aí e tal, aí a pessoa monta oficina em casa. Ele gosta de fazer uma parte de marcenaria, outros gostam de mexer, que a gente falou, restaurar um carro, tudo. E tudo isso daí hoje em dia usa ferramenta. Ferramenta, insumo, tudo. Então o negócio não para. O mercado de ferramenta, ele cada vez coisas novas, né? Eu mesmo, quando eu entrei na ENRE, eu nem imaginava esse mundo de ferramentas, eu não conhecia nada, né? Então, eu nunca imaginei ter tanta ferramenta e uma ferramenta para cada coisa, né? A gente olha ali, vê aquele monte de parafusadeira. Para que esse monte de parafusadeira? Cada um tem uma aplicação, né? E é fazer com que o cliente entenda isso também, né? Entender as diferenças, né? Porque vê 3 tipos de esmerilhadeira. Por quê? Aí tem a potência, tem a capacidade de disco. Então, a gente tem que sempre mostrar essas diferenças, né? Igual eu falei, para mim era tudo a mesma coisa, não imaginava. Aí você entra nesse universo... E imagina para quem ainda não entende nada, não sabe nem o que é uma furadeira. Se o fabricante produz tantas diferenças porque existem aplicações específicas e para ter uma eficiência melhor, um consumo menor. A indústria puxa muito, né? Isso daí, né? De vários tipos para cada aplicação, né? Mas pro dia a dia também, né? Pro profissional também tem. É que eles não conhecem. Não, eles querem fazer um único serviço com uma única ferramenta. E aí, a gente falou, a segurança em primeiro lugar. A segurança, né? A agilidade, praticidade. Então, são várias coisas ali. Se você pegar, por exemplo, a Serra Mármore, né? Serra Mármore, acho que é um vilão de todas as ferramentas, porque ela ali é uma ferramenta para cortar pedra e cerâmica. Mas ali ela usa cortar ferro, usa para cortar madeira, usa para lixar, para desbastar, para tudo. Então, assim, a pessoa que usa, ela acha que serve, mas não é. Imagina você usar um disco de corte, né? Abrasivo, uma rotação tão alta como aquela, né? Mas é que aí vem o hábito, né, de não ler o manual, né? Porque lá no manual diz... Isso é importante. Mas eu falo que mas eu falo que o manual é o item que é mais desperdiçado numa ferramenta. Exatamente. É o pior investimento numa ferramenta é o manual de instruções, porque ele não serve, você não lê. Não lê. Mas hoje já tem algumas ferramentas, né, que vem ou no manual ou lá um QR Code, que para você ativar a garantia, você tem que ativar naquele QR Code, fazer a leitura, né, do manual, para que servem algumas coisas assim, tem que fazer algum tipo de limpeza especializada e só assim você ativa a garantia. Então aí, para o consumidor não ser lesado, ele acaba fazendo. Ele tem que iniciar, principalmente com a leitura ali do manual. E existem muitos acidentes, né, nesse ramo, né? A gente consegue, recebendo o cliente ali, venda de repente uma cicatriz, já sabe, isso aí foi com tal ferramenta, não foi? Eu mesmo, uma vez, eu estava lá em Itajaí, né? Eu fui dar um treinamento numa loja. Aí chegou um cliente, ele pedindo a fita, né? De corte, né? Da nossa serra fita, né? Aí ele falou assim, eu preciso dela, tal. Eu falei, não, a gente consegue para você, não sei o quê. Aí eu falei assim, essa ferramenta é uma questão de segurança, tem que lembrar sempre na segurança, né? Não, eu sei. Aí ele fez assim. Ele não tinha esses 2 dedos, que ele já cortou na serra-fita, os 2 dedos. Agora ele sabe, né? Agora ele sabe. Ele falou assim, não, eu tenho. Achei até engraçado. Ele falou, não, eu sei, já passei por isso. Então... É muito comum o acidente. Exato. Né? Se você pegar hoje uma serralheria, marcenaria, dificilmente você não encontrar um profissional com um membro mutilado, né? Sim. Porque ou perdeu o dedo, ou perdeu a mão, perdeu algum... Não se atenta com a segurança, que é muito importante, né? No mercado que vem crescendo a cada dia. Então, vai de encontro com isso que nós falamos agora. A questão de tecnologia, né? A questão da pessoa entrar
nos manuais de instrução, tanto online por QR Code, né? Usar essa tecnologia, não só da ferramenta, mas da internet em si, para seu favor, né? Exatamente. A realidade é essa. Exato. E os EPIs, eles não são caros, né? Eles não têm o hábito de usar mesmo. A indústria, por exemplo, tem uns protocolos de segurança mais pesados, né? Eles investem horrores em segurança e não tem conversa, não tem jeito de fugir, né? Nesse mercado deveria ser mais assim, né? Mas não é. É mais aberto, é mais solto, é mais autônomo. E tem muito acidente, né? Que não precisaria existir, né? Com a vista, com os dedos. Exato. Basicamente uma luva ali, ou usando a ferramenta corretamente, ele já não teria ou um passado por óculos isso. de proteção, né? Já resolveria. já é um- Mas tem que usar no lugar correto, né? Correto. A pessoa usa o óculos de proteção na cabeça, não vai resolver. Você vai ver, tá com o óculos na cabeça, o capacete tá meio torto na cabeça. Então, isso mesmo. segurança é sempre em primeiro lugar. E com relação à gestão de pessoas, Ricardo, qual que é o seu grande desafio? Esse pessoas. é complicado, exatamente. Hoje em dia, o psicológico do pessoal tá complicado, tá complicado. Mas a gente vai se moldando, né? Porque é que nem a gente acabou de falar, eu tô lá há anos, então eu peguei várias gerações, né? Então você vai aprendendo, entendeu? Então, porque hoje em dia, né, a geração de hoje, é tudo muito... que a gente Imediatista, fala, né? imediatista, Ansioso. ansioso. Sim. Até a gente falou do treinamento, né? Uhum. Se for ter um treinamento na sexta, você tem que falar na quinta, porque se você falar na segunda, o cara vai te perguntar todo dia, quando que é o treinamento mesmo? Sim, não vai Que lembrar. horas que vai ser? Não E sei ainda o vai quê. se atrasar. Vai se atrasar, exatamente. Então, o desafio tá em cima disso daí. Que hoje em dia tá muito difícil, né? Eu acho que são Principalmente duas gestões, né, mão que de você obra tem. qualificada, que nem a gente fala, pessoas que eu acho que vão ter o plano de carreira, né, que a gente está tendo hoje, né, ficar a quantidade de tempo, que nem eu falo para muitos lá, tem muitos lá que o que eu tenho de casa ele não tem de idade, Sim. entendeu? Então você vê que hoje em dia, como a gente também tinha conversado, o pessoal às vezes se troca, né, por algum benefício, ele não quer ter aquela preocupação Criar uma raiz, né? de criar uma raiz, de fazer um plano de carreira, Sim. de ter a paciência de esperar chegar o momento dele, entendeu? Sim, Então eles querem se exatamente. antecipar e acha que ele mudando de empresa, muitas vezes ele vai conseguir isso aí mais rápido, mas na realidade não é a realidade. Pulando né? de galho em galho. Eu falo que acho que existe duas gestões, né? Com o profissional, que você lida com todos os dias, né? Cada um tem suas emoções. E com o cliente também, igual você falou, imediatista, né? Ele chega lá, ele quer do jeito dele, trata você mal, tá num dia ruim e acha que você é culpado dos problemas deles. Então você também tem que ter esse jogo de A cintura, parte né? do cliente aí a gente tem que trabalhar mais o psicológico, É. porque infelizmente, né, pode, né, ele não ter, sei lá, não teve um dia bom, né? Sim. Ou de repente lá na casa dele a situação não tá muito boa, ele quer só achar alguém para descarregar. Descarregar, E exatamente. aí ali a gente tem que tentar contornar essa situação, né, para muitas vezes não criar algum conflito, né? Isso Então é mais esse lado psicológico. Sim. Mas hoje o desafio maior mesmo é ali na parte, né, da gestão de pessoas, assim, da empresa mesmo, né? Onde Sim. no A setor de gente- trabalho ali. Nenhuma empresa não é nada sem as pessoas que Sim, estão dentro exatamente. dela lá, né? A Cosama, ela prima por isso mesmo, de crescer as pessoas lá dentro, né? E trabalhar de acordo com o que é possível, mas a gente vem num crescimento, então a gente consegue dar oportunidades hoje, né? A gente tem entendido que existe uma mudança muito grande na cabeça das pessoas, E existe mesmo. né? Pós-pandemia, gerações, acho que Pessoas sempre ficam existiu. pulando né? de cargo Isso, em cargo, exatamente. empresa em empresa, Então, sem a gente ter a estabilidade, né? Exato. Como que a gente conversa? A gente faz o quê? A gente senta com a diretoria, conversa muito com a nossa gestão para tentar entender como eles pensam e tentar pensar como eles também. Não adianta ignorá-los. Sim, não exato. vai resolver. Existe uma forma nova de pensar, uma geração nova que está aí e que vai continuar aí. Nós precisamos falar a língua deles. Sim. E não é fácil. Não, isso é Não é verdade. fácil mesmo. Né? Igual a gente falou, profissional tá difícil, né? É um desafio. E é um desafio todo dia encontrar alguém que queira trabalhar de verdade, porque hoje as profissões estão cada vez mudando para a parte tecnológica, né? E digital. Digital. Digital, Exato. Né? Não quer mais o braçal, não quer mais aquele lidar com o público, lidar com coisa pesada, porque tudo é relativo ao dia a dia, né? Às vezes você precisa pegar uma caixa, ele não quero ficar pegando caixa quando precisar, não, eu quero um serviço que não precisa fazer nada, só sentar ali no computador e fazer. Então, acho que o desafio é também, né, encontrar essas pessoas que queiram realmente trabalhar,
E Tá mais difícil, mas tem. Tem, A gente tem, garimpa tem, legal, a é. gente fuça, aí quando a gente acha, a gente dá oportunidade, a gente treina e vão ficando lá Sim. E às vezes tem Cozama. essa questão também das pessoas acharem que, não quero o serviço braçal, mas o serviço no escritório também não é tão fácil assim, tão simples assim. É aumento de demanda, é as coisas mudando a todo momento, né? Que nem eu como profissional de marketing, piscou uma vez por ano, nasce uma rede social nova, que nem eu li uma notícia esse final de semana que tem uma plataforma que já está estreando, né? Que é a dona do TikTok já está estreando uma outra plataforma para concorrer com o Instagram. Eu li isso Então, aí. assim, cada ano nasce uma rede social nova, cada ano tem alguma coisa, cada mês tem alguma atualização, algoritmo. Então, assim, o estresse mental também cansa, né? As pessoas não entendem isso. E acho que é também por conta disso que as pessoas também estão ficando cada vez mais ansiosas, habitoladas e Sim. pensando naquilo para ontem. Justamente por conta que a tecnologia, conforme vai aumentando, mudando, as pessoas também ficam ali no desespero de nutrir a informação, de estar antenado. Então, a internet fez muito isso, né? Sim. De deixar as pessoas mais... E aí tem essa visão de, não quero serviço braçal, né? Ou até mesmo e ficar visitando nas ruas as lojas, fazendo serviços de trade e tudo mais, né? Não quero, eu quero mais ficar ali no escritório. Mas tem muita gente adoecendo também no Sim, escritório, sim. né? Eu conheço algumas pessoas muito bem sucedidas do digital. Trabalharam demais pra estar ali. Não é assim. A pessoa acha que, eu vou começar a postar uns negocinhos ali, daqui a pouco eu tenho, sei lá, quantos mil seguidores. Os bem-sucedidos mesmo ralaram demais. sim, não foi do dia pra Se noite, bobear né? mais do que o cara que rala É. no braçal. Então é outro tipo de trabalho, mas é trabalho. No mesmo jeito, tem Com que certeza. suar muito. Sim. Com Ralar muito. certeza. É bem complexo. Eu até recentemente eu visitei um cliente nosso em Minas, né? Cidade pequena, onde tem algumas indústrias, e eles tiveram que reformular o seu quadro de trabalho ali, né? O seu horário. E eles tinham uma expedição aos sábados, né? E as outras indústrias não trabalham ao sábado. E eles estavam tendo dificuldade com profissionais, porque o pessoal não queria trabalhar. Falou, se eu tiver que trabalhar no sábado, eu prefiro ir para outro. E deixava na mão. E eles tiveram que excluir esse horário ao sábado para se moldar aos profissionais que Muito não comum no quer, varejo, não esse quer problema. trabalhar Hoje final também, de semana. Você vai fazer uma entrevista, as duas perguntas que eles fazem, né? Você Final trabalha de semana. segunda a sexta e qual o benefício que eu tenho? Sim. É isso aí. Então, assim, E varejo é sábado. é o, Não melhor- tem às vezes é o até melhor domingo. dia, né? É o melhor dia, né? E É o às vezes melhor- até revezando o feriado. Isso, A gente abre todos os feriados. Sábado até às 15, expandido. Então, assim, não tem como fugir, não. Sim. Segunda a sexta também, né? Das 7h30 até as 19 horas. A gente. Eu vejo quando alguém fala pra mim assim, tá difícil o serviço. Não tá difícil o serviço. Depende do serviço que você tá procurando. Exatamente. Se for um serviço que você quer, o horário que você quer, os dias que você quer, não tem mesmo. Esses daí já estão trabalhando as pessoas. Mas quem quer trabalhar mesmo, quem quer crescer, tem que se adaptar aos horários que existem, né? É isso mesmo. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema. Trabalhei já Então. bastante sábado, já trabalhei muito feriado, já Eu trabalhei nem muito sei o que domingo. é não não- trabalhar sábado. Não Sim. faço a verdade que seja. né? Às vezes a gente trabalha aqui, que a gente faz ações ao sábado, mas quando eu não trabalho, eu sinto falta. Né? E não é, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu faço e eu me sinto bem. Então, assim, eu acho que é de cada um, né? Acho que tá aí a chave. É você É. fazer o que você gosta. Sim, exatamente. Né? Hoje em dia tem muito essa questão também, as pessoas não se encontrarem. É tanta coisa para ser feita, tantas áreas surgindo, que a pessoa não se encontra ali, não consegue se encontrar para Sim. ter esse amor e fazer o que gosta, né? Acho que eu até te fazer uma pequena correção. Acho que não é fazer o que você gosta, é gostar do que você faz. Exato. Sim, Porque se você ficar buscando uma coisa que você acha que você vai gostar, às vezes você nunca vai achar nada, que o Exato. problema está dentro de você mesmo. Sim. Você não tem algum amor por trabalhar. Às vezes agradecer que você tem um emprego onde Sim, muitas isso é a pessoas não têm, primeira coisa, só né? ali já vai fazer você, de repente, ter amor pelo que está fazendo. Então, eu acho que é gostar do que você faz e aproveitar aquela oportunidade. Fazendo bem feito, sendo honesto. Isso é importante. Você vai ter oportunidades seguintes, ali mesmo ou em outros locais. Rejeitando o trabalho, né, e ficando em casa, que você não vai ter oportunidade nunca. Nunca. sabe? Isso é E verdade. não assim, eu falo no sentido também porque, por exemplo, eu quando eu comecei a minha jornada profissional, eu sempre gostei da área de tecnologia. Então eu fiz 8 meses de sistemas da informação. A minha irmã, ela é formada em TI.
Então eu sempre gostei, sempre achei o máximo, só que quando eu me vi ali na prática e no estudo ali, na parte de programação e tudo mais, eu falei, opa, peraí, já não é exatamente o o que eu imaginei. quero, né? Por mais que eu goste, né, de fazer aquilo. Então eu falei, opa, calma, eu também gosto dessa parte de comunicação. Então foi aonde eu parti para a área de publicidade e propaganda. Então eu gosto de fazer as duas coisas, mas o que eu tenho mais amor, mais paixão, que é aquilo de saber o que você quer. E aí acabou também juntando o útil com o agradável, porque daí veio o digital. Eu falei, olha que maravilha. Porque daí no digital tem a questão também dos algoritmos, tem a questão de você fazer análise, né, de SEO, de várias coisas de performance, que daí você consegue ali ter algo mais a fundo na tecnologia. Então eu acabei juntando o útil com o agradável numa única profissão. A questão é né? que a gente é colocado à prova muito jovem para saber o que a gente gosta. Às vezes você vai fazer uma faculdade de alguma coisa que você acha que você gosta, né? E não é aquilo ainda, porque você não teve a prática, né? Por isso que eu acho que trabalhar é a melhor coisa, porque você vai pro campo. E aí você entende se você está gostando daquele movimento, daquela sensação. Se seu perfil é mais uma coisa, se é mais outra. Você não vai aprender isso numa faculdade. Não esqueça. mesmo. Por isso que eu acho que ir pra cima de trabalhar com 16 anos, o quanto antes você puder, é a melhor coisa que existe. Porque dali você vai ter chance de entender quem é você, inclusive. Com certeza. E aí você vai, beleza, agora eu quero fazer uma faculdade, de repente acerta. Eu mesmo sou formado em educação física. Totalmente oposto do que você Mas faz. também lida com pessoas, né? Eu utilizo tudo que eu aprendi hoje para Humanas. outras coisas, mas não segui nesse caminho. Rapidamente fui para gestão de pessoas, gestão de negócios, e me encontrei naquilo lá. Talvez se eu não tivesse iniciado o curso e não teria atuado como eu atuei, não teria nem descoberto que é gestão que eu gosto. Ou talvez eu tivesse começado alguma coisa e feito uma faculdade de gestão. Vai saber, não tem como a gente saber exatamente, né? Quando eu comecei, eu fiz algumas provas que na época tinha do governo, do estado mesmo, e aí eu passei para ficar naqueles laboratórios, porque como começou a vir essa questão da informática e tudo mais, eles colocaram laboratórios nas escolas públicas. Então, como eu passei numa prova, né, do governo, eu optei por trabalhar num meio período, né? Eu estudava no período da manhã, trabalhava na parte da tarde nessa área de informática, mas não era a programação em si. Era estar ali, atender as pessoas, logar ali no computador, instruir elas de alguma forma. Então, era a comunicação, não era tanto a área de informática e TI em si. Então, é isso que eu, na época, não soube assimilar. E quando eu fui para a faculdade, que eu falei, opa, peraí, mas aqui é muito mais técnico, muito mais programação, né? Sim. Eu sou muito mais humana, sou muito mais contato, conversa. E aí eu falei... Pessoas. Exato. Eu falei, então eu sou muito mais comercial. Aí por isso que aí eu fui pro marketing, né? Para propaganda, enfim. E aí eu consegui desleixar. Mas faz super sentido o que você falou nessa questão de que às vezes as pessoas são muito ali pressionadas, né? Sim. Você tem que fazer... Justamente com os próprios pais, né? Você tem que fazer uma faculdade. Eu exijo uma faculdade de você. E aí você fica... E agora? O que eu faço? Né? O Ricardo teve umas experiências profissionais aí, Ricardo, que hoje ajudou muito você no que você faz. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? Até porque eu quis mesmo, né? Eu comecei a ajudar meu pai. Meu pai mexe com obra. Eu comecei a ajudar meu pai, acho que eu tinha na faixa de 8 para 9 anos. Né? Final de semana ele pegava alguns bicos e eu ia ajudar ele. E aí a gente, fazendo a casa lá de um comerciante de vinhedo, falou que precisava, né, de uma pessoa lá para ajudar, lá um ajudante geral. Aí eu falei pro meu pai, fala para ele lá que eu vou. Não, mas você é muito novo, né? Eu tinha 11 anos na época. Né? Aí eu comecei a trabalhar em serralheria, com 11 anos. Então eu já comecei a manusear muita máquina, que nem no caso da esmerilhadeira, máquina de solda, parte de pintura, né, que era serviços gerais. Então isso daí ajudou bastante no gatilho para mim entrar na Cosama. E a Cosama era bem próximo ali, então eu ia quase todo dia na Cosama pegar massa plástica, insumo, uma coisa e outra, né? Aí o dia que eu acabei saindo da empresa lá, né, que eram 2 sócios, né, um se desvinculou e eu acabei saindo também. Aí eu passando lá na frente, né, aí na época, o Nenê, né, que era o dono da empresa lá, né, que era o gestor lá, pegou e falou, você não vai trabalhar mais, né, não sei o que. Eu falei, não, eu vou, mas não ali, né, vou procurar outra coisa. Ele falou, não quer trabalhar aqui comigo? Eu falei, eu quero, e aí estamos lá até hoje, né? Aí começou uma nova história. Aí começou uma nova história. De então, cliente colaborador. Exatamente, colaborador. De tanto eu estar lá, né, todos os dias, né? Sim. Mas foi ali entre 4 e 5 anos que eu trabalhei em serralheria, deu para aprender muita coisa, né? Sim. Muita coisa que eu consegui replicar depois que eu Você entrei não na fugiu Cosama. do segmento, Não, né? de jeito nenhum.
Né? E hoje a gente falando dos vendedores ali, são todos híbridos? Vende tudo ou é segmentado, é por setor? Como que funciona? Não, eles são... A única diferença é o PJ mesmo, que na verdade nem é pelo tipo de material, é pela dinâmica da venda mesmo, né? Que tem tipo de faturamento diferente, tem uma entrega mais complexa, usa materiais de outras lojas, então é mais pela dinâmica da venda mesmo, sistema e tudo mais. Sim. E pela urgência, né? Um profissional que está com um pouco mais de pressa, então poder ser mais dedicado a essa pessoa PJ, né? Certo. Mas todo mundo lá hoje vende tudo. Não existem especialidades, assim. Existem algumas pessoas que conhecem, têm o conhecimento mais uma coisa, e a gente se ajuda, né? Sim. Então surge uma dúvida de hidráulica, chama o rapazinho que trabalhava com hidráulica, manja bastante, me dá uma força, eles se ajudam. Mas não existe hoje um segmento, né? Não, eles são híbridos. Um vendedor específico para determinado produto. Legal, isso é importante, né? Saber de tudo, né? Ter preparado, né? Porque precisa cobrir o outro ali, ele já está preparado, né? Porque às vezes um tira férias, ele era responsável pelo setor de hidráulica, como você falou. Mas ele é lá de ferramentas, né? Aí, pô, como que eu vou dar atendimento lá? Então, eu acho que essa flexibilidade ajuda bastante. Das coisas que acontecem, né? A gente escuta na rua, né? Putz, você foi na Cosama lá, foi atendido por um rapaz novinho e tal, que eles manjavam tudo. Aí os bastidores, né? O cara chega lá no balcão, precisa de tal coisa. Ele abre o computador, o cliente não tá vendo, né? Google. Ele põe o que o cara pediu no Google pra ver o que é. Aí ele, vou pegar lá pro senhor. Aí ele sai, não sabe o que é ainda. Vira pro amigo, que é isso aqui? Onde é que tem lá no corredor e tal? Aí ele volta pro cliente, então, isso aqui tá... Acha que ele manjava 100% do negócio. Mas é assim que aprende, né? Você vai aprender assim. É buscando, né, conhecimento e pesquisando na internet. É uma ferramenta tão rica. O que a gente mais aprende de tudo com o público, com o nosso cliente mesmo. Sim. É o lugar que eu, pelo menos, mais aprendi coisas específicas, técnicas. Geral, não. Geralzão é no dia a dia mesmo. Eu aprendi bastante também. Aprendi demais. Cliente... Você tem que ser carudo, né? O cara compra... A vivência conta muito. Isso é humilde também, falar, não sei, Por que você usa esse beat e não aquele outro maior? Porque você usa o pequenininho, não sei o que. Por causa disso. Aí ele explica no dia a dia mesmo ali, de quem usa aquilo lá todo dia. Aí você pega as manhas da parte técnica mesmo, né? Quando eu entrei, igual eu falei, entrei na Enel, eu não conhecia nada de ferramentas. Eu vi esse monte de ferramentas, falei, não vou dar conta, não, é muita coisa, cara. Isso eu vejo aqui, imagina vocês lá, tanto de coisa, 70 mil itens cadastrados. Mas aí eu falei assim, não vou dar conta. Mas aí você vai, o dia a dia, você vai aprendendo e aprende muito com o cliente mesmo. Aí é o que eu falei, você falou, para que você usa isso daqui, né? E aí você tem que ter humildade de perguntar, porque não é feio perguntar, é feio você falar errado, né? Você instruir a pessoa errada. Você não sabe, né? Exato, instruir de forma errada, aí sim é feio, mas você perguntar, é o que eu falo, se eu não sei, a gente vai aprender junto. Exatamente. Né? Quando a gente abriu a Cosama Casa, né? A Cosama Casa, tudo que tem na Cosama Casa hoje tinha na Cosama. Tinha panela, tinha tudo misturado. Então tinha ferramenta, tinha tudo lá, né? Sim. E aí quando ela foi abrir a Cosama Casa foi onde eu entrei na empresa, né? Então eu tive que aprender tudo do segmento de casa. Né? Então, se eu for falar de panela de pressão, você acha que eu sou super. Eu não sei. Chefe de acho cozinha. Que eu fiz feijão uma vez na vida. Eu não sei se eu sei fazer de novo. Mas aí eu falo como eu sei tecnicamente as válvulas, as 4 válvulas, como é que eles não estoura e tal. Beleza. Aí a gente ficou, acho que uns 3 ou 4 anos a Cosama Casa. E aí a gente foi abrir em Indaiatuba. Foi a primeira de ferramentas que a gente foi. Agora você vai tomar conta de uma de ferramentas. Falei, putz, mas agora que eu tava aprendendo. Agora que eu aprendi. Tava especializando em panela. Tava ficando super entendido. Faltou aí, só. Tive que aprender 55 mil itens. Não, brincadeira, mas tive que aprender muito rápido tudo. E tive esse mesmo impacto que você. Falei, não tem como, cara, eu aprender isso tudo. E aí eu fui pro quê? O que vende mais? Ferramenta elétrica e manual. Você perguntou, foi umas perguntas que você fez. Qual que é o nosso carro-chefe? Beleza. Ferramenta elétrica. O que vende mais? É furadeira, é parafusadeira, esmerilhadeira, serra mármore. Então eu quero aprender essas aí primeiro. Depois fui ver o que era tico-tico. Depois fui ver o que era uma retificadeira, que eu nem sei até hoje para que serve. Mas é muita ferramenta, né? Quando eu entrei também na Âncora, né? Por ser Âncora Group, né? Então Âncora, Enel e Canite. Então eu também fiquei boiando no início, porque eu falei, gente, quanta coisa, quanto produto. Porque eu vim... fixação técnico. Exato, e eu vim de tintas. Então eu fiz meio que o inverso. Eu estava no acabamento e depois agora eu vim para a fundação. Então foi um mercado muito novo. Ainda mais para criar conteúdo, né? Sim. Então é algo que é um aprendizado constante. Eu ainda, por mais que eu estou há 1 ano, né, na empresa,
esse aprendizado, porque eu não sei 100%. Sim. Fixação é um negócio muito técnico. Você não pode errar algumas coisas então ali. vai né? informar uma Sim. carga errada ali, pronto. Mas isso se chama dedicação, né? Se você se dedica àquilo, tem interesse, só tende a crescer, né? Exatamente. Com certeza. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. obrigado. Foi muito legal esse bate-papo. Bacana, né, foi bem, Cleiton? bem legal. Bem... Muito obrigada mesmo. Vocês querem falar a rede social de vocês aí, ou É da capaz de Cosama, ainda falar né? errado. Né? Acho que é mais fácil depois a gente passar certinho, bonitinho. Sim, Os endereços, né? Certinho. Legal. né? Legal. Mas a gente bacana, agradece o então. convite Não, sim, aí, claro. a parceria Legal. da Cosama com o grupo da Âncora aí. Sim, É bem antigo, né? É um namoro longo aí. Se Com conhece certeza. bastante, se encontra sempre em Bacana. eventos, feiras, nos nossos treinamentos e tudo Sim. mais, né? Então foi super legal o convite, a gente agradece. Uma bastante. parceria Agradece, de né? sucesso, né? Exatamente. Com Então é certeza. isso, gente. Muito obrigada. Sigam nossas redes sociais, @Âncora Sistemas de Fixação e @Enreobrasil. Muito obrigada.